Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui mais um texto da terapeuta Michele Gomes, da página Meditar com a Alma e Desenvolvimento Mente e Espírito. Antes de entrar na bagunça das pessoas para salvá-las, verifique se você não está interrompendo uma lição que elas precisam aprender. Amei! Vamos lá! Antes de mergulhar na bagunça de alguém para tentar salvá-lo, pare e reflita. Às vezes, na ânsia de ajudar, esquecemos que cada pessoa tem sua própria jornada, suas batalhas e principalmente suas lições. Intervir pode parecer um ato de bondade, mas também pode ser uma interferência no aprendizado que aquela pessoa precisa vivenciar. Nem toda dor é para ser evitada, nem todo caos é para ser organizado por mãos alheias. Há momentos em que o crescimento só acontece no enfrentamento, na descoberta de soluções e na superação individual. Quando você resolve os problemas de alguém ou carrega as pessoas, ou melhor, os pesos que não são seus, pode estar privando essa pessoa da oportunidade de se fortalecer e de aprender com suas experiências. Além disso, você precisa se perguntar: estou preparado para entrar nesse caos sem perder meu equilíbrio? Muitas vezes, ao tentar salvar os outros, acabamos nos afogando nas emoções e nos dramas deles. É essencial respeitar seus próprios limites emocionais e energéticos. Ajudar não significa se anular ou assumir responsabilidades que não são suas. Ofereça apoio sim, mas de forma saudável. Mostre caminhos, dê conselhos se forem pedidos, mas permita que a pessoa percorra sua estrada. O verdadeiro crescimento vem de dentro e para algumas pessoas a bagunça é a preparação necessária para que elas finalmente arrumem a própria casa. Respeite o processo. Às vezes, a melhor forma de ajudar é confiar que elas conseguirão sozinhas. Gratidão. Amei, amei, amei. Demorei muito tempo para chegar nessa conclusão e entender. Ai, gente, que abraçar os problemas alheios de quem quer que fosse, agora em especial familiares, né? Sem dúvida nenhuma. Não era o melhor caminho, porque eu sempre me sobrecarregava e muitas vezes a pessoa não aprendia a lição, então aquilo retornava, retornava e retornava. Eu acho que eu vivi uma situação aí, tipo, umas 10 vezes até que eu tomei a decisão real de deixar que a pessoa se virasse um pouco sozinha. E foi a partir daí que veio o crescimento. Na verdade, foi uma orientação da espiritualidade, né? Graças a Deus eu tenho sempre essas orientações. Tipo assim, deu, agora deixa a pessoa ir sozinha. Porque você já ajudou, você já fez, você já se desprendeu, já carregou no colo, já fez um monte de coisa e não aconteceu. Não é a mesma coisa com pacientes. Às vezes a gente entende, a gente entende, a gente entende e o nosso limite, né? No caso o meu limite, como é muito extenso, eu vou deixando, eu vou deixando. E só que chegou um dia, uma paciente de 10 anos, não, deu, né? Começou a misturar as coisas e a não ter mais o respeito necessário. Marcava consulta e 5 minutos antes não vinha, desmarcava e sempre tinha um problema. Na outra semana, a mesma coisa, 5 minutos antes, ou seja, não queria vir mais, né? E eu deixei passar, sei lá, umas 4, 5. Aí na quinta eu disse, acho melhor você procurar outra terapeuta. Eu acho que a minha forma de atuar não está correspondendo mais àquilo que você está esperando. A pessoa se assustou.
Foi a primeira vez que eu tive uma atitude bem pontual, bem pragmática com uma pessoa assim, né? E acredito que tenha sido bom, porque acredito que a pessoa tenha crescido a partir disso, não é? Todo o acolhimento que eu sempre dei, talvez não era o caminho correto para aquele caso, né? E a partir disso eu passei a ser um pouco mais pontual, né? Sou mãezona, sou acolhedora, sou tudo que vocês já sabem, mas passei a ser um pouco mais pontual, né? Em relação às orientações e a observar, a pessoa está querendo ou não está, né? Se não quer, isso também veio da espiritualidade. Não gaste sua energia com quem não quer realmente se conhecer e progredir. E aí eu fui seguindo do meu jeitinho, mas fui, não é? Então, eu adorei esse texto. Vamos lá. Antes de entrar na bagunça das pessoas para salvá-las, verifique se você não está interrompendo uma lição que elas precisam aprender. Eu acho que na boa intenção, que tem a ver com o meu Dharma 9, com o meu 9 de lição de vida, de dia de nascimento, quer dizer, o 9 é isso, quer ajudar, passa na frente, né? E aí leva umas bordoadas, né? E ok. Ainda tenho que aprender. Numa situação recente, veio aí uma bordoada, mas tudo bem. Já aprendi 90%. Vamos lá. Antes de mergulhar na bagunça de alguém para tentar salvá-lo, pare e reflita. Às vezes, na ânsia de ajudar, esquecemos que cada pessoa tem sua própria jornada, suas batalhas e principalmente suas lições. Intervir pode parecer um ato de bondade, mas também pode ser uma interferência no aprendizado que aquela pessoa precisa vivenciar. Então, só fui perceber isso, 10 vezes que eu fiz a mesma coisa e aí a espiritualidade deu. Agora deixa a pessoa seguir sozinha, porque senão ela não vai aprender nunca. Tá repetindo, vamos lá. Aí eu me distanciei um pouco e ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente tá muito focado só na vida dos outros, a gente tem coisas dentro de nós que a gente não tá querendo ver, né? E ao retirar aquela energia que estava sendo colocada naquela situação e em outras, óbvio, mas você recupera essa energia que tem o poder de fazer você olhar para dentro. E aí você também vai se conhecendo um pouquinho mais. A minha natureza de ajudar sempre vai estar presente nas minhas intenções. Não tem nenhuma intenção oculta, não tem nada que esteja, né, no sentido de uma manipulação, não tem nada disso. Mas às vezes as pessoas podem interpretar, né, dessa forma. Ok, nem toda dor é para ser evitada, nem todo caos é para ser organizado por mãos alheias. Não é isso. Eu acho que aprender isso foi extremamente importante, porque quando a própria pessoa dá conta daquela situação, ela se fortalece. E foi assim que eu vi esta situação de 10 vezes repetidas começar a se modificar, não é? Há momentos em que o crescimento só acontece no enfrentamento, na descoberta de soluções e na superação individual. A questão do ser empata, né? Do ser altamente sensível e sentir o desespero, sentir a dor das pessoas, faz com que, né, quem tem um 9 no seu mapa numerológico vá naturalmente seguir para ajudar. Mas muitas vezes é isso, a pessoa precisa sentir aquela dor, a pessoa precisa passar por aquela situação para que as coisas se transformem, senão não vão se transformar, né? Existe um padrão ali que precisa ser quebrado e às vezes a gente, na tentativa de
evitar a dor da pessoa, a gente tenta ajudar. E quando na verdade a pessoa precisa sentir aquela dor, muitas vezes consequência das suas próprias atitudes, ou melhor, sempre, né? Consequência das suas próprias atitudes. Quando você resolve. Desculpa, gente. Quando você resolve os problemas de alguém ou carrega os pesos que não são seus, pode estar privando essa pessoa da oportunidade de se fortalecer e de aprender com suas experiências. Na constelação familiar, eu não tenho essa formação, mas sei um pouquinho aí de orelhada, né? Cada um tem um papel dentro da estrutura familiar, dentro daquela engrenagem, né? Quando eu saio do meu papel, por exemplo, na minha vida, quando eu saí do papel de filha e fui para o papel de mãe e fiz esse papel de mãe para a família toda e também para a família do meu ex-marido, que ele também não tinha a mãe dele, eu comecei a carregar pesos excessivos que não eram meus e a estar num papel sempre de acolher, de ajudar, de orientar, é a minha natureza. Mas com muitas situações, lá no personagem do bonzinho, né, em que eu queria dizer não e não conseguia. Aí dizia assim, ai, coitadinho, ai, coitadinha, vamos lá, né? E sempre me colocando em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, não é? Até que eu precisei, né, dos chacoalhões da vida para chegar nesse momento que eu tô hoje, que eu sei perfeitamente o que eu quero, o que eu não quero e sei dizer, né? E isso é muito bom. Além disso, você precisa se perguntar: estou preparado para entrar nesse caos sem perder meu equilíbrio? Muitas vezes a gente se desequilibra junto. E aí a gente vai estar ajudando? Será que sim? Não sei. Muitas vezes, ao tentar salvar os outros, acabamos nos afogando nas emoções e nos dramas deles. Pois é. E quem é empata, mais ainda, não é? Porque vai estar sentindo o tempo todo aquele caos, aquela bagunça emocional e se sobrecarregando seu sistema energético, inclusive, que muitas vezes não vai dar conta disso, não é? É essencial respeitar seus próprios limites emocionais e energéticos. Ajudar não significa se anular ou assumir responsabilidades que não são suas. Eu também demorei um pouco para, e depois entendi o porquê, mas filtrar o tema dos atendimentos que chegavam para mim. Eu sempre achava, não, eu chegou para mim, eu tenho que atender, porque é um desafio, tem uma lição para mim também, né, dentro da abordagem junguiana e tal. Mas eu acabei pegando no começo da pandemia, no final de 2020 foi. Quando as coisas abriram, porque aí eu comecei a atender presencialmente, esse caso era presencial, de um casal com uma relação extremamente abusiva, agressiva, tóxica, e que eu percebia, né, obviamente pelo meu lado empata, que não me falavam as verdades, nenhum nem o outro, e que as orientações que eu dava não eram atendidas, né, não eram seguidas, e aquilo começou a me dar uma angústia, porque existia uma situação de perigo de morte para a mulher, porque o outro lado, inclusive, era um militar. E eu fiquei numa angústia, e falei, gente, eu não consigo atender esse caso. Fui fazer supervisão com uma amiga minha, acho que eu já até contei num dos vídeos algo parecido com isso, né? E aí ela me colocou, esse é o seu limite, não dá, não dá. E depois me caiu a ficha do que era, né? Me caiu a ficha e por que eu não conseguia atender, porque eu não assimilei uma situação parecida que ocorreu na minha vida, na minha família. Então, eu achei por bem dispensar esse casal
e recuperar minha paz. Sigam. E uma vez eu tava lá no Água Doce, aí tava os dois pombinhos lá, uma boa. Aquele casal que, né, entre tapas e beijos. Ok, ok, mas eu não ia estar junto para ver a coisa acontecer e de repente eles se acertaram, sei lá. Ai, ai. Ofereça apoio sim, mas de forma saudável. Mostre caminhos, dê conselhos se forem pedidos, mas permita que a pessoa percorra a sua estrada. O verdadeiro crescimento vem de dentro e para algumas pessoas a bagunça é a preparação necessária para que elas finalmente arrumem a própria casa. Respeite o processo. Às vezes a melhor forma de ajudar é confiar que elas conseguirão sozinhas. Eu que estou vivenciando aqui, né, uma situação da Rose, aquela moça que me ajudou, que eu vou ser infinitamente grata a ela, com as minhas cachorras, né, que a casa pegou fogo. Anteontem ela não tinha onde dormir. Um amigo ofereceu uma casa pertinho da dela, ficava fácil dela cuidar dos cachorros que ainda permaneceram na casa, etc. E ela começou a receber doações. Inclusive, eu fui fazendo uma campanha e consegui arrecadar muita coisa para ela, né? E nesse sentido, ela foi colocando nesse quartinho que ela estava, e a pessoa chegou para ela e disse assim: você vai transformar minha casa numa bagunça, numa favela? Aí ela viu que estava incomodando, encontrou um outro lugar para deixar as coisas e aí não tinha mais onde dormir. Terça-feira ela faz um trabalho no SEASA, ela foi para o SEASA, passou a noite no SEASA e virou. Quando voltou, começou com as suas atividades normais e foi nesse dia que eu a vi, né? Não, foi de terça para quarta, foi na quinta que eu a vi, né? E não, foi na quarta mesmo. Ela dormiu aqui na quarta. E aí eu falei: você vai dormir onde hoje? Não sei, não tenho mais onde dormir. Falei: não, vai lá para casa. Eu que tive minha amiga Ina, que eu, né, sou extremamente grata. Fiquei um mês na casa da minha amiga. Jamais poderia me furtar a oferecer esse ombro amigo, essa ajuda, né? A uma pessoa que está passando por essa situação e que foi a pessoa que me ajudou enormemente na situação com as minhas cachorras, não é? Jamais eu negaria uma pousada para ela. Agora, amanhã ela vai, arrumou várias pessoas que vão lá ajudar a limpar toda aquela bagunça que tá lá, aquele monte de coisa, né, queimada, tá tudo lá na frente da casa, por dentro, assim, no jardim que ela tinha. E vão limpar, e ela disse que não, agora eu arrumo um lugar para eu ficar ali mesmo. Dureza, dureza, mas ela mesma tem consciência, é uma pessoa bastante esclarecida do ponto de vista espiritual, que aquilo veio para trazer uma transformação na vida dela para melhor, né? Graças a Deus ela tem essa compreensão. Ela veio para cá, ela viu a casa que eu saí, a casa que eu estou, né? Como eu transformei essa casa que ela também conheceu aqui quando era o espaço Mizar Cristal. Ela viu: meu Deus, o que você fez nessa casa? Inacreditável, todo mundo fala. Então, vai ser para melhor, vai ser para melhor. Esses primeiros momentos são momentos extremamente confusos, mas vai ser para melhor, se Deus quiser. E o que eu puder ajudar, eu vou continuar ajudando, né? Mas tem muita coisa que ela vai ter realmente que viver sozinha. Não vai ter jeito, não é? E é assim como eu também tive que viver tudo que eu passei sozinha, né? Apesar de eu estar na casa da minha amiga, as questões minhas internas eu estava vivendo sozinha, né? E é isso, nosso processo é solitário,
né? Porque o nosso caminho é solitário no processo de evolução. Estaremos em contato com pessoas que vão nos ajudar, que vão, né, nos frustrar e que vamos aprender lições, mas é nós conosco mesmos, né? Não tem nós, talvez em conjunção com a espiritualidade, obviamente, mas vamos prestar conta somente a eles, não é? Então é isso, gente. Vamos lá. Antes de entrar na bagunça dos outros, vamos se perguntar: será que eu não estou interrompendo uma lição que essa pessoa precisa aprender? É uma pergunta que a gente deve se fazer sempre. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!